Deus abençoe, irmãos, em nome do Senhor Jesus. Estamos aqui para começar mais um programa sobre a série das 3 etapas da graça. E hoje vamos continuar sobre essa terceira etapa, que é o batismo do Espírito Santo, né? Mas antes de começarmos, vamos fazer uma oração para que nosso Deus possa guiar todo o assunto e todo o decorrer do programa, né? Senhor Jesus, Pai Celestial, nós te agradecemos, Senhor, porque nós estamos aqui na Tua presença, Pai. E a Tua presença é sempre grandiosa, Senhor, maravilhosa. Eu te agradeço, Senhor, por sempre fazer parte das nossas vidas, por ser o Espírito que está dentro de nós, nos ajudando, nos confortando, nos consolando, Senhor. Independente de tudo que aconteça, o Senhor sempre nos ajuda, o Senhor sempre nos esforça, Senhor. Eu te agradeço, Senhor, pela Tua presença. E peço que a Tua presença, Senhor, possa nos ajudar agora na leitura, Senhor, que vai ser feita, na meditação que vai ser feita, nas conexões, os cabos que nós vamos ligar, que o Senhor possa ser o primeiro, Senhor, e o último, Senhor, aquele que vai fazer todo o trabalho por nós. Pedimos que nossos irmãos sejam muito abençoados, Senhor, que eles possam conseguir captar a mensagem, Senhor, e não só os irmãos, mas todo aquele que assistir esse vídeo possa entender a mensagem que o Senhor quis dar do alto, Pai. Em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos e pedimos que o Senhor tome todo o controle. Amém. Então, retomando aqui sobre o nosso assunto, sobre o que é o Espírito Santo, o profeta disse numa mensagem, ele diz bem assim, eu decorei esse parágrafo porque eu acho um parágrafo muito poderoso. Ele diz assim, eu acredito que não era ele falando, né, mas ele estava ali sendo usado como Deus em carne humana, o Filho do Homem falando para sua noiva. Ele dizia assim, não temes, João, né, não temes, pequeno rebanho, e João representa a igreja, né, porque tudo que eu sou, vós sois herdeiro disso, né? Eu não vim aqui para trazer o medo, né? Mas eu vim aqui para trazer amor. E tudo que você precisar, fale a palavra e eu cumprirei isso. Amém. E a Bíblia mostra que o casamento é um tipo de Cristo e a igreja, certo? E o que acontece no natural? No natural, quando uma esposa casa-se com seu marido, essa esposa é totalmente dependente desse marido, certo? Então, o marido tem a incumbência de dar para ela tudo que ela precisar, certo? Ele é o provedor daquele marido, né? Então, aquela esposa, se ela precisar de algum dinheiro para comprar alguma roupa, aquele marido tem que prover, né? Se aquela esposa ficar enferma, né, aquele marido tem que levá-la para o hospital, né? Então, aquele marido é o José para ele, né? Ele tudo que ela precisa, né? Então, no espiritual também é a mesma coisa. Nós temos que conhecer quem é o nosso marido, né? O nosso marido, Jesus Cristo, ele é o nosso Consolador, né? Amém. Nessa dispensação do Espírito Santo, ele é o nosso Consolador. Ele é, nós vimos que ele é o nosso selo, né? Ele é esse selo que está dentro do nosso coração, que nos identifica como a sua esposa. Ele é, né, o nosso descanso, né? Nós não precisamos mais lutar contra o pecado, né? O profeta mostra, porque é um dia de repouso, né? Ele que toma conta por nós, né? Nosso Ele advogado, diz, né? ele diz que vocês que estão cansados, né, de carregarem os seus fardos, venham a mim, né? Eu vos darei o meu descanso, né? Então ele é o nosso descanso, ele é o nosso advogado, né? Amém. Por isso que Davi diz, feliz é aquele homem a quem Deus não imputa o seu pecado. Nós somos esses homens, né, que recebemos o Espírito Santo. Amém. Nós não temos mais pecado diante de Deus, porque o nosso juízo, né, se torna o nosso advogado. Amém. E o assunto está encerrado. Então ele é tudo isso para nós, né? E sabendo de tudo isso, nós realmente queremos buscar, né, ter um marido como esse. Amém. Nós queremos nos casar com ele. Qualquer esposa, né, gostar de casar com um homem desse. Com um marido perfeito. Com um marido perfeito, né? Assim, a Bíblia mostra, né, quando o profeta fala de redenção, ele mostra que esse redentor, ele era rico, ele podia nos redimir, né? Ele podia pagar pelo preço. Não, então ele não é qualquer marido, é um marido rico, ele tem tudo, né? Amém. Então assim, é muito bom nós sabermos quem ele é, e hoje nós vamos dar continuidade, né? Vemos mais o que ele é para nós, descobrimos mais o que ele é para nós, e nós então partiremos a mostrar para que ele foi dado. Isso, então vamos ler São João 14, 14, versículo 14. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amardes, guardarei os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Amém. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê,
nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos, os guarda. Este é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Aí vou pular aqui o 22. Ele fala aqui para Judas Iscariotes, né? Jesus responde: se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e viveremos para ele, e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho-vos dito isso, estando convosco, mas aquele Consolador, Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Amém. 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 Essa questão do atributo de um consolador, né, do Espírito Santo como um consolador, o irmão Breno fala no parágrafo 56 e 57 da mensagem o que é o Espírito Santo, que no último programa nós pensamos um pouquinho sobre isso, né, e agora vamos trazer um pouco mais sobre como essa manifestação de um consolador ela é expressa, né? E aí no parágrafo 56 o irmão Breno lê João 14, né, como o João acabou de ler para nós, e aí no 57 o irmão Breno fala assim: que é este Espírito, então? Que é o Espírito Santo? É Cristo em vós, o Consolador. Esse é o Espírito Santo. E quando o Consolador vier, fará as mesmas coisas que eu tenho feito, enquanto o Consolador está em mim. Eu orarei ao Pai, e ele vos dará este Consolador. Vós conheceis o Consolador. O mundo não o conhece, e nunca o conhecerá. Mas vós o conheceis, porque ele habita agora convosco. Jesus falando. Mas ele estará em vós. Aí está você. Esse é o Consolador. Estará em vós. Não vos deixará órfãos. Veio para vós. Veio para vós? Eu não... Agora, este é o Consolador. Cristo. Isso é o que é o Espírito Santo. É Cristo. Ainda um pouquinho e o mundo não me verá mais. Mas vós me vereis. Porque eu vivo, vós também vivereis. Então, é grande a gente pensar que o Espírito Santo, nessa manifestação de um Consolador, ele não nos permite que fiquemos órfãos, né? Ele não nos deixa aqui neste mundo como sem um pai, como sem aquele que está ali como um provedor. Nós vemos esse mundo, né? E ele, em nós, expressando esse atributo de Consolador, ele nos permite pedir ao Pai e conceder as coisas, né? Então ele nos consola em momentos difíceis, ele nos consola em momentos onde está complicado toda a situação, né? No meu exemplo, por exemplo, isso foi muito prático para mim, foi muito real, porque eu saí de um lugar, né, onde eu deixei meu pai, eu deixei minha mãe, eu deixei minha família, e eu vim aqui, mas mesmo assim, Deus já tinha provido, né, a um consolador para mim, porque ele falou que eu vos darei pais e mães novamente, né? Não pais e mães na carne, mas pais e mães no corpo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Isso é o atributo do Espírito Santo como consolador, porque eu não me senti só, eu não me senti um órfão, né? Eu não me senti abandonado. Quando eu estive em problemas, teve pessoas que manifestaram o atributo de consolador do Espírito Santo, porque o Espírito Amém. Santo é Deus na sua igreja. Amém. Então, eu tive pessoas para me consolar em momentos difíceis. Então, isso que ele é para nós, né? Um consolador nas pessoas, né? Amém. Quando você tem dificuldade, você perde um parente, você tem pessoas ali, né, ao seu lado para te consolar. É o Espírito Santo fazendo isso. Amém. Né? É bom, é como diz o hino, né, que o irmão Davi cantou do Consolador, né? O Consolador chegou, e aí, ó, ide proclamar e aonde estiverem homens que o Consolador chegou, né? Então, esse Consolador em nós, ele não nos permite ficar quietos e guardá-lo conosco, né? Esse atributo de Consolador que é manifesto através de irmãos, uns para com os outros, né? Ele nos faz com que vamos um até o outro em momentos de dificuldade. Ele nos usa para que podemos trazer um consolo, um conforto para o nosso irmão, né? Pode falar. E até mesmo dentro de nós, né? Por exemplo, quando acontece alguma coisa triste com você, né? Mas o Espírito Santo te faz olhar pela palavra e fala assim, não chore, não seja ignorante acerca daqueles que dormem. Eles não estão na sepultura, estão ali do outro lado. Ele está te consolando através da sua palavra. Amém. E o Espírito Santo da mesma forma também. Eu ia falar justamente isso, porque até quando o pastor tá pregando, até quando você tá falando com qualquer pessoa, às vezes você tá passando por um momento e ninguém sabe o que você tá passando. Exato. Mas aquela pessoa, ela fala justamente aquilo para Aquilo te que você confortar, precisava. porque o Consolador, ele está ali
ali dentro Uhum. Amém. pra confortar você, pra ajudar você. Sim, Pra Amém. tirar você daquela situação. Quem nunca chegou uma vez na igreja abalado, né? Cansado, né? Fala, nossa, agora não sei mais o que eu faço, né? Aí o pastor sobe na plataforma, ele emprega exatamente o que você precisava ouvir e você sai dali renovado, né? Renovado. Com suas forças renovadas. É o Consolador, o Espírito Santo fazendo isso. É Ele verdade. vem com esse bálsamo, né? Que quando a ovelha tá ferida, né? Aquele grande Uhum. pastor vai ali com aquele bálsamo e ajuda a curar aquela ferida. Então esse Consolador, ele vem com esse bálsamo que só ele tem Uhum. e cura todas as feridas, Sim. né? É tremendo pensarmos isso. Naquela situação em que no João 11, 23 ao 26, onde fala que Jesus ele ressuscitou Lázaro e Maria estava ali, todos ali muito, muito tristes. Às vezes nós encontramos pessoas que estão nessa situação, onde eles estão praticamente mortos, mas o Consolador, ele também tem essa unção de ressurreição. Então Amém. ele pode trazer vida onde não Amém. tem mais vida. Amém. Amém. Ele dá a vida de volta. Amém. E exatamente isso sobre o que o irmão Júnior acabou de falar sobre o atributo da ressurreição sendo manifesto através do Espírito Santo, né? Nós temos na mensagem que é o Espírito Santo no parágrafo 85, mas antes vamos ler a leitura. O irmão Júnior vai mostrar agora, então, na leitura onde mostra ali esse atributo da ressurreição sendo manifesto também. São João 11, 21. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu tivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Amém. Mas também agora, eu sei que tudo quanto pedirdes a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Amém. Quem crê em mim, ainda que esteja Aleluia. morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu isso? Amém. Amém. Eu acho interessante, né? Eu estava conversando isso com o Wilson, né? Ele mostrou para mim que lá na sua primeira vinda, aonde que Jesus Cristo foi, se tinha um morto, aquele morto tinha que ressuscitar, né? Vocês lembram daquela Ele era a própria passagem? ressurreição, Você né? lembra daquela passagem da Bíblia que ele tinha aquele morto ali que Ele estava passando ali com ele estava morto, passando, tocou ele nele, só né? tocou no morto e aquele homem teve que ressuscitar porque ele é a vida, né? Ele nem chegou a tocar no morto, né? Ele só tocou no caixão. É isso, né? isso eu tô tocando no caixão. E aquele homem tinha que ressuscitar. Por Uhum. isso que ele falou que se eu estivesse aqui, né? Marta teve a revelação, falou: se você estivesse aqui, Ele não morreu. meu irmão não morria. Isso é verdade, porque ele é a ressurreição, ele é a Amém. vida. É. Então, se ele está em nós, como o Espírito Santo, não há como nós morrermos. É. Nós temos que notar que só a pronúncia do nome dele, ali quando estava Maria grávida de Jesus, e Uhum. ali estava a Isabel, né? Isabel. A prima de Uhum. Maria, grávida de João Batista, ele morto no ventre dela. Uhum. Quando o nome de Jesus foi pronunciado, Só o nome. Isabel disse assim: qual será o nome dessa criança? E Maria pronunciou: Jesus. Aquela pronúncia, Uhum. ela soletrou amor, e aquilo teve que vir à vida de novo dentro do ventre de Isabel. Amém. É. Eu acho interessante essa parte do que, ainda que esteja morto, viverá. Uhum. Né? Então, mesmo que morto, essa ressurreição não necessariamente precisa ser manifesta no sentido literal Uhum. de um corpo ressuscitar, mas esse atributo de ressurreição ele é manifesto de um sentido espiritual, no qual nós Uhum. saímos da morte É. para a vida, né? Nós Reviver um nós espírito. estamos em um mundo de morte, onde Uhum. o pecado reina, e sairmos deste mundo para um mundo espiritual, né? Num sentido espiritual, para termos uma vida espiritual, então o atributo de ressurreição é manifesto ali, né? Saímos da morte para a vida. Amém. Sim, você fala assim de atributos de pecado, de uma vida de atitudes de pecado Uhum. para a vida novamente. O próprio Deus, Amém. né? Ele, na verdade, ele só morreu para cumprir escrituras, né? Porque a Bíblia disse que ele não deixaria, né, o seu corpo ver a corrupção, porque não tinha como ele ficar ali morto por muito tempo, porque ele é a própria vida, né? Amém. Ele tinha que ressuscitar, não tinha como ele não ressuscitar, né? E Paulo veio depois e disse que se esse Espírito, né, que estava em Jesus Cristo ressuscitou ele dentro dos mortos, e se esse mesmo Espírito estiver dentro de nós, ele também nos ressuscitará, né? Amém. Ele também nos tiraria da morte, né? Amém. Aí o profeta, ele fala, né, nesse parágrafo 85 que você vai ler, que eu acho interessantíssimo, nós, né, lemos para mostrar que esse Espírito Santo, ele é a nossa ressurreição, Amém. né? Você quer ler? Não, rapidinho. O que vocês estavam falando sobre o nome de Jesus ter poder, na mensagem Fé Perfeita, no parágrafo 141, o irmão Breno ali fala assim: e sabemos
que os demônios se não sujeitam em teu nome, o mais doce pronunciado pelos mortais. Esse nome levanta os enfermos, cura os enfermos, limpa os leprosos e expulsa os demônios. Esse nome gera cristãos. Não há outro nome debaixo do céu. Aí ele fala, eu vivo neste nome, nele estou batizado, creio nele e o adoro. Né? Aí ele continua falando que Jesus Cristo é o Messias ungido, né? Então, é tremendo ver como a manifestação do poder do Espírito Santo é manifesta apenas pelo nome de Jesus, né? Quando o nome de Jesus é pronunciado, enfermos são curados. Um bebê que estava morto pôde ser ressuscitado apenas com o poder que falar o nome de Jesus Amém. traz, né? Sim. O profeta diz assim, nós até cantamos o hino, né? O inferno não podia detê-lo. Então, quando ele foi pro inferno, Não e podia ali ele detê-lo. libertou todas aquelas almas ali, ele volta e ele bate o pé na porta, diz o profeta, ele descreve isso com bastante clareza. Ele bate naquela porta e ali ele fala, vem um demônio e dá um recado pro diabo, né? Ele fala assim, olha, tem um ali que ele está fazendo a festa, ele está acabando com todos os demônios. Aí ele falou assim, e quem é esse? Espera aí que eu pessoalmente vou levantar do meu trono aqui, trono do inferno, e vou ali ver quem que é. E quando ele foi, pegou ele pelo cangote, Jesus, e disse assim, dá-me, Satanás, aqui a chave do inferno e da morte. Amém. E da morte e da vida. Ele tomou aquelas chaves da mão dele, e ali todos eles foram libertos. E então, quando esse Consolador, que é o Espírito Santo, que ele foi até a mais baixa escala para conseguir dar vitória pra gente, se ele simplesmente estiver aqui dentro, nós temos toda a vitória. Amém. Não tem como nós ficarmos tristes se ele estiver aqui dentro, Amém. porque embora isso aconteça, mas ele vem para te consolar, ele vem para te ajudar. Amém. E se o espírito estiver caído, se o espírito estiver triste, ele vem para colocar alegria em você. Glória a Deus. Amém. Amém. Então, vamos ler o parágrafo 85 da mensagem O que é o Espírito Santo? O irmão Breno fala assim. Agora, o Espírito de Deus tem operado sob justificação com Lutero, santificação com Wesley, o batismo do Espírito Santo em Pentecostes. E aqui está ele no último dia realizando e fazendo as mesmas coisas que ele fez quando estava em Cristo. Que é isto? A igreja e Cristo se tornaram um. E tão logo que eles se unirem àquele último elo, ele atravessará o céu louvando. Se levantarão Wesley, Lutero, todo o restante deles de volta àqueles dias ali. Aquele que for o primeiro será o último. Aquele que for o último será o primeiro. Amém. E ali virá a ressurreição. Amém. Quando eu li esse parágrafo, eu pensei exatamente na pirâmide, né? Porque ele fala, nesses últimos dias, ele se une com a sua igreja. E isso que acontece hoje, né? Que essa pirâmide demonstra, é o corpo do Senhor Jesus Cristo, é a igreja, né? É justificação, santificação. Nós estamos subindo na pirâmide e aí desce a cabeça, né? Ou cabeça, né? Que é Jesus Cristo, esse Espírito Santo, ele desce, ele se une, aí acontece a ressurreição, né? O profeta disse que aqueles que morreram na primeira vigília, eles levantam, aqueles que morreram na segunda vigília, até a sétima vigília, todos eles se levantam como um corpo, né? Todos nós estamos levantando e vamos para o arrebatamento, né? Todo mundo é ressuscitado, porque a cabeça, né? O cabeça, Jesus Cristo, que a vida e a ressurreição, se uniu com o corpo e todos nós vamos, né? Todo mundo é ressuscitado e todos nós vamos para o rapto, né? Isso é. Olha o que ele fala aqui, ó. Aquele que for o primeiro será o último, e aquele que for o último será o primeiro. E nessa pirâmide que você falou, vem junto, né? A fé e assim por diante, todas aquelas as virtudes ali, né, da pirâmide. Sim. Então você vê que a primeira era, segunda era, terceira era, e assim por diante, até que chegou na sétima era, e o cabeça desceu, e todos aqueles que foram primeiro construídos na pirâmide, eles serão chamados por último, porque nós seremos ali. Mas, contudo, ele ainda fala assim, eles ressuscitarão primeiro, e nós todos juntos. Então ali, aquilo que parecia, né, que era desigual, aquilo ficará por igual. Todos juntos. Amém. É glorioso isso, né? Amém. Bom, então, nosso próximo tópico sobre o que é o Espírito Santo é que através do Espírito Santo nós vemos esse poder, né? Esse poder que vem do alto. E aí o irmão Júnior, ele vai a partir do parágrafo 101. 101. Isso, nós vamos ler aqui. Vamos ler um pouquinho mais adiante. Vamos até Atos 1:8. Eles estão reunidos então. Agora, eles estavam falando de Jesus aqui quando estavam reunidos. E eles haviam ordenado outro para tomar o lugar de Judas, que esse era Matias, né? Atos 1:8. Mas recebereis poder depois que o Espírito Santo vier sobre vós. Como?
Você se torna um membro do tabernáculo? Não. Você se torna um membro da igreja batista, da igreja católica, da presbiteriana? Está perguntando, quando você torna-se membro? Não, é assim na Bíblia. Não é assim na Bíblia. Essas são doutrinas feitas por homens. Mas recebereis poder depois de haver se tornado um pregador? Não, Senhor. Recebereis poder depois de ter o seu bacharelado em artes? Não, Senhor. Você recebeu poder depois de ter obtido o seu DD? Não, Senhor. Recebereis poder depois de haver sido batizado na água? Não, Senhor. Depois de que foste batizado com água ou na água? Não, Senhor. Recebereis o poder depois de ter tomado a primeira comunhão? Não, Senhor. Vejam. Tudo isso são coisas perfeitas. Feitas. Ou melhor, isso. Feitas por homens, perdão. Ouçam o que a Bíblia diz. O que Jesus diz. Recebereis poder quando o Espírito Santo vier sobre vós. Que é o Espírito Santo? O poder. Amém. Então, depois disso, ser-me-eis testemunhas. Apenas vocês 12. Vocês que testemunharam em Jerusalém. Serei testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra, onde ainda nunca foi alcançado. E quando dizia isto, quando ele falou estas coisas, vendo ele, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando os seus olhos. A seus olhos. Agora, virem a página, observe essas profecias acontecerem e cumprindo-se no dia de Pentecostes. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente o pastor entrou. Eu saía da linha ali, eu saí da linha ali, não saí, ele disse. De repente o sacerdote veio ao altar. Não, de repente veio um sonido. Não apenas manufaturado. Isso estava ali, um sonido. Um ministro estava aproximando que tinha comunhão. O sacerdote tinha comunhão, saindo do lugar santo. Não é nada assim. Então não é nenhuma comunhão, não é nenhum sonido, não é nada desse tipo. É isso aqui, ó. É um sonido do céu. Não é nada que nós podemos fazer com as mãos. Não era o movimento dos homens. Veio um sonido do céu. Um vento veemente e impetuoso. As pessoas pensam que você recebeu o Espírito Santo hoje é você cair para trás. Tem uns que falam que você tem que pular para trás assim. Não, se você caiu, você recebeu. Aí até conversei com a minha esposa alguns dias e ela disse assim, tem uma determinada igreja que veio uma irmã e perguntou assim pra mim, você recebeu o Espírito Santo? Ela disse, eu recebi. Nossa, eu não acredito, você caiu? Não, eu não caí. Você não caiu e recebeu? Recebi. Então eles pensam que seja isso. E encheu toda a casa onde estavam assentados. Que é o Espírito Santo? Aqui está onde eles receberam o poder. Aqui onde eles estavam supostos a esperar. Aqui está o que sucedeu quando eles fizeram isto. Tudo profetizado em Gênesis para a frente de Abraão até onde isso fosse. E como isto viria. E os resultados viriam. O que é isto? A promessa é para a igreja, para os crentes. E encheu toda a casa em que estavam todos sentados. E ali foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais repousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Então você vê, outras pessoas também pensam que você tem que falar em línguas, né? Que se você recebeu as línguas, você está falando em línguas, é evidência que você tem Espírito Santo. Mas não é isso. Na verdade, tem determinadas regiões ali que falam assim, você tem que falar, por exemplo, poder do ato, de repente sua língua, ela enrola, você vai falando a mesma palavra até que ela enrola e tudo, e aqui o que ele está falando? O Espírito que concede que isso seja feito, porque isso é um dom do Espírito Santo, e não o Espírito Santo. Agora, entraremos nisto na sexta-feira à noite, aí vai falando. Como é isto? É prometido para a igreja absolutamente uma promessa, como nós havíamos falado no culto passado, né? Agora, vamos encontrar que depois que foram cheios, foram selados até quando? Quantos aqui têm o Espírito Santo? Vejamos suas mãos. São mais os que têm o Espírito Santo que os que não o têm. Nós desejamos que você seja um de nós, irmão ou irmã. E quando você compreende o que ele é o Espírito de Deus habitando em vós para fazer as obras de Deus. Quando Deus envia o Espírito Santo a qualquer um de seus servos, quando um de seus profetas, qualquer um de seus mestres, qualquer um de seus apóstolos, eles sempre são rejeitados pelo mundo. Eles foram considerados loucos em cada era que houve.
Mesmo quando Paulo se colocou diante de Agripa, ele disse: neste caminho que chamam heresias. Que são heresias? São loucuras, de formas que eles chamam de loucos um punhado de doidos. Esta é a maneira que eu adoro a Deus o Deus de nossos pais. Estou feliz em poder dizer que sou um deles. Sim, Senhor, isso é correto. Estou bastante feliz em poder dizer. E aqui ele fala assim, ó, um punhado de doidos. Aí eu lembrei aquilo que você falou a respeito dos ignorantes, que ele falou que ele habita ali. Uhum. Então, como é que ele disse? O irmão Brando, ele fala no parágrafo 113 e 114, ele fala assim: observe isto, você não sabe o que é isto, né, o Espírito Santo. Mas esses sujeitos disseram, bem, eles disseram uma coisa que sabiam. Sabemos que eles são ignorantes, mas uns loucos. Vê você? Como um alemãozinho disse que ele era. Vem, disse. Eles são ignorantes e analfabetos, mas eles estiveram com aquele pescador, aquele carpinteiro lá embaixo chamado Jesus. Vou te dizer, porque eles estão fazendo as mesmas coisas que ele fez. Vou te dizer, porque eles estão fazendo as mesmas coisas que ele fez. Isso aqui é o Espírito Santo. É Jesus morando em um ignorante pescador, num carpinteiro. Ou seja, num pregador ignorante, seja o que for. É um homem que deseja ser um ignorante para com as coisas do mundo. E permitir que Jesus venha nele, que o Espírito de Deus, o selo, o Consolador. Ele não se importa com o prestígio. A única coisa que ele quer é Deus. Então, achei muito tremendo isso que... Jesus Cristo... O mistério da nossa revelação é que ele veio em humildade, ele veio em simplicidade. E é exatamente isso, né? As pessoas, elas esperavam que o Messias viria em grande glória, em grande pompa, e todos veriam aquilo, e seria um grande sinal para todos. Uma carruagem de fogo, né? Exatamente. Contudo, ele veio de uma virgem, de um carpinteiro. Ele nasceu Uma manjedoura. Uma manjedoura. Ele veio de uma forma extremamente simples, porque Deus, ele vem em simplicidade, né? E é exatamente isso que é o Espírito Santo, né? É Jesus morando em ignorantes. Isso. Então, nós, por mais ignorantes que possamos ser, por mais simples que possamos ser, não importa, o Espírito Santo, ele não... É o que o Ju tava lendo, né? Ele não precisa de uma pessoa que ela tenha um PhD, né? Como o LLD, que a Bruna vai falando ali. Ele só precisa de uma pessoa que ela siga a sua palavra verdadeiramente com seu coração alinhado ao propósito de Deus. E é ali, naquele ignorante, independente de quem for aquela pessoa, se estiver alinhado à sua palavra, é ali que ele pode habitar. Né? Então, o mistério do Espírito Santo é Jesus Cristo morando em ignorantes. Né? Então, ele não precisa de um alto grau de conhecimento, né? Ele só precisa de um coração sincero alinhado à sua palavra. Porque Satanás, quando ele foi introduzir, quando nós falamos ali no princípio sobre o Jardim do Éden, ele disse assim, ó, eu consigo fazer um reino mais perfeito que o seu. Então ele falou assim, bom, então vai e tente. E aí ele introduziu o pecado. Aí ele começou, assim como Deus ele teve esses 6.000 anos para fazer todo o mundo, então ele pegou e começou a fazer mais 6.000 anos todo o mundo dele. Então ele começou a introduzir através do pecado o seu reinado. E ele começou a tentar fazer com que esse reino, né, ele fosse melhor do que o de Jesus. Então hoje nós vemos o resultado disso. Mas a questão é que esse Consolador, esse Espírito Santo, ele tem que se mostrar em carne, porque ele precisa mostrar para Satanás, inclusive, que você disse assim que o seu reino era melhor do que o meu. Então eu deixei toda a vida de pecado, toda a vida de pecado habitar nessa terra, que eu fiz. Agora, quando simplesmente o Espírito Santo, ele toma um homem sequer, ele volta a ser tão perfeito quanto Adão era, porque o Espírito de Deus está lá. Então ele fala assim, ó, seu reino tá aí, mas eu vou dar só um toque num dedinho nesse que você pensou que era seu, para você ver como ele é meu, para você ver como meu Espírito consegue transformá-lo. Amém. Quando o Gil estava falando, ele tocou sobre o ponto das pessoas acharem que quando você cai, você recebe o Espírito Santo, né? Isso mostra mais uma vez, né, as esferas onde o Espírito Santo trabalha, né? O profeta hoje, ele nos fala sobre o batismo do Espírito Santo sem sensação, né? Onde que acontece o batismo do Espírito sem sensação? Não no corpo, porque no corpo, quando o Espírito Santo te toma, você grita, você pula, é o corpo, né? E quando ele te toma, né, no espírito, na esfera do espírito, você fala em línguas, você interpreta, aquilo lá faz barulho, tudo bem, mas aí na alma não há barulho. Na alma é um silêncio. Na alma é meia hora de silêncio.
Só você, o esposo ali. Amém. São lágrimas e um coração compungido. Exatamente. Então você recebe o Espírito Santo, Contrito, né? você recebe o Espírito Santo na alma, não há barulho, né? Um batismo do Espírito Santo sem sensação. Daí que veio, eu creio que, desse pensamento, aquela conferência em 2015 chamada A Voz do Silêncio é a voz do sinal. Porque o sinal, ele se manifesta em silêncio dentro de nossas almas. Amém. Amém. Então, concluímos aqui o que é o Espírito Santo. Nós dissemos no começo que falaríamos sobre para que nos foi dado, mas Não teve falaremos isso na próxima semana. E aí, para arrematar tudo que falamos até agora na mensagem para que foi dado o Espírito Santo, no parágrafo 3, do meio para o final, a irmã Brena fala assim: nele encontramos exatamente o que a Igreja de Deus necessitaria. Encontramos ser ele um selo, um confortador, o descanso, a alegria, a paz e a ressurreição. E tudo o que prometeu para a sua igreja está dentro do Espírito Santo. Amém. Então, tudo o que Deus prometeu para o seu povo, tudo o que Deus prometeu para a sua igreja está dentro do Espírito Santo. Então, devemos obtê-lo para que possamos obter em plenitude tudo que Deus prometeu para a sua igreja. Amém. Né? Então, no próximo programa nós falaremos sobre para que nos foi dado o Espírito Santo, né? E contamos com a presença de cada um dos irmãos, né? Sempre todas as sextas-feiras, às 9 horas da noite. Amém. E... Quer fazer uma oração pra encerrar? Não. Queria falar alguma coisa? Não? Então, assim, se você... É engraçado às vezes falar, né? Se você quer ter dinheiro, receba o Espírito Santo, né? Se você quer ter um carro, receba o Espírito Santo. Se você quer qualquer coisa que você precisar, não sei, né? Receba o Espírito Santo, né? Como Jesus Cristo falou, né? Procurais primeiro o reino de Deus. E esse reino de Deus é quando você recebe o Espírito Santo. E todas as coisas você serão acrescentadas. Não por obrigação, Amém. não porque é o dever da igreja, não porque é um prescrito, um dogma ali, estabelecido pela igreja por homens. E não procurá-lo também pra só... Bom, se eu tê-lo, então eu vou receber algo em troca, né? Mas procure porque ele é seu senhor, ele é o seu esposo, você precisa dele. Sim. De todo o nosso coração. Amém. Então, vai fazer isso? Vamos. Então, Senhor Deus, nós te agradecemos muito, Pai, por nós termos essa graça de conhecermos quem é o Espírito Santo, Pai. Porque realmente, o Pai, conhecendo quem Ele é, nós descansamos totalmente, ó Pai. Nós não olhamos, ó Pai, para nós mesmos, ó Pai. Nós não olhamos, ó Pai, ao nosso redor, nem ao nosso derredor, ó Pai. Mas nós olhamos, ó Pai, para o que você é para nós, ó Pai. E nós simplesmente descansamos daquilo, Pai. E nós chutamos o diabo para fora, falando para ele: "Oh, diabo, você está falando mentiras. Eu não sou aquilo que você acha que eu sou. Eu sou a esposa do Senhor Jesus Cristo, né? Então eu tenho tudo o que eu preciso." Muito obrigado, Jesus Cristo, Pai, para essa revelação. E nós pedimos para que o Senhor dê a mesma revelação, Pai, para aqueles que estão nos assistindo, Pai, para quem está ouvindo, Pai, esse programa, Jesus Cristo, Pai. Como está escrito, Pai, ninguém pode falar que Jesus é o Cristo sem ser pelo Espírito Santo. Então, pelo Espírito Santo, dê a mesma revelação para os nossos irmãos, ó Pai, para que nós então possamos entrar todos nós em comunhão, Pai, e voltamos à nossa condição inicial, Pai. Ó Senhor, essa é a nossa oração, é nosso pedido. No nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, nós te pedimos. Amém. Então, Deus te abençoe. Até o próximo programa. Deus te abençoe. Deus abençoe.